Olá pessoal, aqui é o professor Edson, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade agora aos nossos conteúdos, inclusive a gente vai iniciar o segundo bimestre agora. Nós vimos alguns vídeos, né, algumas animações, né, uma parte mais lúdica nas últimas aulas, de forma a complementar os conteúdos do primeiro bimestre, né, e acabar finalizando ali. Lembrando que nesse segundo bimestre, ao andar da carruagem, né, conforme a gente for dando conta, né, der conta do conteúdo, eu vou colocar alguns acréscimos para enriquecer mais o conteúdo de vocês, tá? Lembrando que a história, né, não é única, não existe uma única fonte histórica, um único livro, uma única visão, um único filme, né? A história, ela não é absoluta, né? Há várias interpretações e várias formas de ver o mundo, tá? Então, a ideia foi justamente, né, complementar e corroborar, né, confirmar a minha fala e, inclusive, a leitura de vocês ao longo desse primeiro bimestre. Então, hoje a gente vai dar início ao segundo bimestre falando, conforme está o capítulo ali, o primeiro capítulo da apostila, Pindorama e seus habitantes, né? Então, Pindorama é um dos vários nomes que o Brasil recebeu ao longo do tempo. Nós tivemos ali terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, né, Ilha de Páscoa, pela proximidade, né, de algumas datas, pela influência católica, e lembrando que muito antes do descobrimento, né, que é um termo ultrapassado, né, a gente não fala mais em descobrimento, a gente fala em achamento, em saqueamento do Brasil, né. Então, muito antes dessa descoberta, né, do Novo Mundo, que é a América, que é o continente americano, o Brasil está incluído nisso. Nós temos alguns autores que descreviam o Brasil como uma terra mitológica. Então, muitos navegadores passavam por uma determinada ilha, por exemplo, em determinado momento, e iam embora. Iam para as Índias, voltavam para a Europa, ali, Portugal, Espanha, Itália, e depois retornavam pelo mesmo caminho marítimo e jamais encontravam aquele, aquele território, né, aquela ilha chamada de Brasil. Né? Lembrando que o Brasil, a origem, né, do nome Brasil tem a ver com pau-brasil, né, uma matéria-prima muito utilizada por causa da sua cor avermelhada, né, para tingir tecidos, muito apreciada naquele momento, pleno século XVI, né. Mas esse outro Brasil que eu mencionei, dessa parte mitológica, no meio do mar, que aparecia, desaparecia, tem a ver com a questão da brasa dos vulcões, né, e tudo mais. Então, alguns historiadores colocam essa parte mitológica. Lembrando que a associação junto com as grandes navegações lá, a gente acabou analisando, com vários mitos, né, os sete mares, os monstros, né, o medo do desconhecido. Então tudo isso figurou no contexto do século XVI, quando vieram ao Brasil, viram que existiam sim habitantes, que existia uma cultura muito diferenciada, né, viviam nus. A gente analisou a parte que não era uma única tribo, né? A história tradicional, né, costuma dizer que o Cristóvão Colombo veio em 1492 até a América, descobriu ali a República Dominicana, né, na América Central, e acabou colocando, né, o nome de índios, as pessoas que aqui habitavam, devido ter pensado que estavam nas Índias, né, nas Índias Orientais. Ainda hoje figura esse pensamento, mas é importante a gente salientar, assim como eu mencionei nas outras aulas, que não dá pra gente uniformizar o índio. São os índios, os indígenas, né? Porque são vários povos. Vamos supor que sejam várias nacionalidades dentro de um único país. E a gente pode analisar dessa forma, né? Como se fossem vários Brasis dentro de um único Brasil. Então, a gente vai falar a respeito, né, dessa influência, né, inclusive dessa influência do vocabulário, né, a nossa cidade, né, onde a gente mora aqui, Pindamonhangaba, né, a origem é uma origem indígena, né, tem a ver com os anzóis, né, se não me falha a menor, com fazer anzóis, algo nesse sentido.
Taubaté, Tremembé, né? A gente tem vários nomes que são originários dessa contribuição linguística dos indígenas, né? Então, lembrando, né, que os principais troncos linguísticos que o nosso Brasil possui é o tronco linguístico tupi, né, e o macro-G. E a gente vai analisar outros povos que também figuraram, né, entre os destaques naquele período. E a gente vai ver que ao longo dos anos, né, essa população indígena vai diminuir muito, né, pelo contato não muito amistoso com os europeus, pelo contato com doenças trazidas pelos europeus e por aquela ideia europeizada, né, aquela parte do eurocentrismo, na qual os europeus se achavam mais civilizados, né, mais modernos, eram mais gente que os indígenas. Então a gente vai ver uma diminuição muito forte da população indígena ao longo do tempo. Tá? O número da população indígena hoje é muito menor com aquele número encontrado aqui por volta de 1500, tá? Devido a toda essa tensão, a todos esses aspectos culturais, né, de imposição europeia para cima deles, tá bom? Nós vamos ver que a primeira região, né, que será desenvolvida aqui no Brasil, que terá um glamour, digamos assim, né, que terá um sucesso, vai ser a região do Nordeste, né? Inicialmente, a primeira matéria-prima, né, que vai dar muito dinheiro aos portugueses será o pau-brasil. Depois, o Nordeste será adaptado, né, para plantação da cana-de-açúcar, né, que dava um dinheiro ferrenho. Nós vamos ver que houve uma espécie de forçar a barra, né, para a escravização dos indígenas, né, e muitos autores fazem a referência dessa escravização dos indígenas, que ela não deu certo, teve que ter a substituição depois pela mão de obra africana, porque o indígena não estava acostumado a trabalhar, que era meio preguiçoso, né? Realmente, aquele panorama, né, aquela sequência trabalhista que o indígena que havia sido imposto, né, para o indígena, sobre os portugueses, né, sobre os portugueses impondo a eles, eles nunca haviam praticado, né? Precisava trabalhar, precisava ir atrás de comida só quando estava com fome, né? Não precisava ir atrás de metais preciosos, né? Até porque servia para outras coisas para os indígenas, né? E o metalismo, né, dentro ali da política mercantilista que vigorava naquele momento, era importante para os portugueses para a manutenção, né, da metrópole, né, ser a soberana naquele momento. Lembrando da disputa, né, muito próxima ali da Espanha com Portugal. Então a gente vai ver um contato muito próximo, né, e a população indígena diminuindo ao longo dos anos, tá? Nós vamos ver alguns mitos, né, colocados ali pelos indígenas ao longo do tempo, né? Lembrando que eles eram, para alguns, é colocado como naturalista, né? Os indígenas eram naturalistas a respeito dos elementos da natureza, né? Os deuses, né, eram o sol, a chuva, né, a lua. Então nós vamos ver uma parte muito rica a respeito da mitologia indígena, né? Uma das histórias que eu gosto muito, né, tem toda uma parte romântica aí. Morei muito tempo em Campos do Jordão, né? Cidade vizinha ali que também gosto muito, né? Bem acolhedora, bem pequena, chamada São Bento do Sapucaí. Aquela Pedra do Baú, não sei se vocês conhecem, se já foram até lá ou não, né? Se não foram, eu indico que conheçam, né? Que é muito bonito, né? Um ponto turístico muito bacana, mas tem toda uma história por detrás, né? A respeito de um casal de indígenas apaixonados e tudo mais, e a respeito do formato, né, que tem a Pedra do Baú. Se vocês não sabem, procurem saber que é algo interessante. Como aqui em Pindamonhangaba também, nós temos vários pontos turísticos, né, várias regiões que tem uma origem, né, tem toda uma história indígena por detrás. Então é importante a gente valorizar as contribuições, né, as heranças indígenas também, né? A gente falou ali da parte linguística, mas tem também a parte culinária, né? Que é muito bacana, né? A parte da tapioca, a parte do beiju, a própria mandioca, né?
é uma raiz muito apreciada por muitas pessoas. Então a gente tem nessa culinária, né, indígena muito rica, muito apreciada em boa parte do Brasil. Importante falar também a respeito da divisão de trabalho que existia, né, de acordo com o sexo, né? Então, geralmente aquele trabalho mais pesado, né, era feito pelos homens, né? Como, por exemplo, derrubar árvore, caçar, pescar, preparar a terra para o plantio, né? Construir as malocas, armas, canoas, né? Por ser um trabalho mais pesado, então os homens acabavam fazendo. Já as mulheres, né, tinha a parte ali de cozinhar, tinha a parte de cuidar das crianças, coletar frutos, plantação, fabricação de utensílios domésticos. A gente vai ver que essa divisão sexual do trabalho, né, ainda hoje existe, né, e se a gente for analisar sob um ponto de vista sociológico, filosófico, né, vamos falar, nossa, mas é machista, que não sei o que. Se a gente for analisar, é uma comunidade, sob o ponto de vista, né, dos feministas e tudo mais, meio machista, sim. Mas perdura, né, lá desde de meados, né, do século XVI até hoje, funciona dessa forma, né? A gente sabe que na sociedade moderna, né, os núcleos urbanos, hoje o homem cozinha, lava, passa e tudo mais. Mas questão da manutenção da cultura, né, das raízes, das origens, até hoje funciona assim. Tá? Uma outra parte interessante a respeito dos indígenas, né, é que eles lutam para ter a sua terra intacta, não haver, né, grandes fazendeiros, né, latifundiários tomando a sua posse, as suas terras. Nós temos várias reservas indígenas, né, que são protegidas, né, pelo governo, para não haver uma invasão, né, pelo homem branco. Hoje há uma disputa e há uma luta muito grande, então, para manter essas reservas indígenas, tá? Há estudos que indicam que até hoje há tribos indígenas que não tiveram contato algum com o homem branco. Olha que interessante, desde 1500 até antes, até hoje não tiveram contato com o homem branco. Algo, assim, muito difícil de acontecer, né? Pela globalização, né? Pelas conexões, né? As comunicações que nós temos hoje. Mas as reservas indígenas, né, não são respeitadas. Há várias invasões, né, o garimpo ilegal, aquela possibilidade de enriquecer, né, de uma hora para outra muito rapidamente. A parte do desmatamento, né, grandes madeireiras, né, vendem por um preço muito bom. Então a gente vê esses conflitos, né, a gente pode analisar na TV mesmo, né, os conflitos dos grandes fazendeiros adentrando essas reservas indígenas e não respeitando o espaço do indígena. Se a gente for analisar o território original do que os indígenas habitavam lá atrás, meados de 1500, é uma micro-região do que foi no passado. E mesmo assim não há um respeito para com a história deles, né? Há uma invasão contínua nessas regiões, principalmente na região norte, né? Nós costumamos falar muito disso aí. Então, lembrando que hoje, né, essas tensões das reservas indígenas, nós temos muitos indígenas que meio que entraram, né, nesse modo de vida urbano, que mantém a sua tradição, tem respeito pela sua tradição, mas tem um estilo de vida mais urbano, né? Mas aqueles que preferem viver, né, como nós falamos de forma vulgar, né, eles preferem viver no meio do mato, longe de todo mundo, com práticas rudimentares, né, mais primitivas, é a opção deles, nós temos de respeitar, né? Então, lembrando que não é só no Brasil, né, que existem aborígenes, nós temos, aliás, indígenas, né? Eu li aqui a parte dos aborígenes australianos, né? Então na Austrália também possui, a gente tem algumas aldeias na Ásia, nós temos algumas aldeias, muitas aldeias inclusive na África, né? Então todos têm estilos de vida próprios, costumes e culturas e tradições próprias que nós devemos respeitar, tá? Então por hoje nós ficamos aqui, vou enviar as atividades para vocês, tá? No comentário, eu não estou conseguindo colocar na descrição via celular no vídeo que eu estou gravando. Então são atividades, exercícios da apostila, tá?
Se não receberam a apostila ainda, assim que receber vocês fazem, tá? E tem uma outra atividade que é dissertativa, tá? Vocês vão ter que escrever a respeito do entendimento da aula de hoje, tá? Então, abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima.